Hoje vamos contar a história da cocaína, como ela foi de queridinha a vilã e se tornou o produto mais lucrativo para o submundo do crime. A cocaína surgiu através da folha de coca, uma planta típica da zona equatorial do planeta Terra, que é cultivada a 1.800 metros de altitude. A pessoa que criou a cocaína foi o alemão Albert Neumann, que isolou o alcaloide da folha de coca, assim criando a cocaína em 1859, sendo comercializada nos Estados Unidos décadas mais tarde como um remédio usado para dores de dentes em crianças. Mas a primeira pessoa que descobriu e incentivou que a cocaína deveria ser usada como um remédio foi o famoso psicanalista Sigmund Freud. Em 1884, Freud escreveu um trabalho que enaltecia o uso da droga, dizendo que a mesma tinha o poder de curar depressão, desconforto gástrico e aumentar a capacidade física e intelectual. Na época, Freud afirmou que a cocaína não tinha efeito viciante, mas ele veio a mudar de ideia depois de 5 artigos que enalteciam a droga, quando ele viu seu amigo morrer por dependência da cocaína. Freud ficou muito envergonhado, que pediu que seu estudo sobre a cocaína não fosse incluídos em sua obra. Alguns anos depois, a cocaína foi usada como anestésico em operações de cataratas pelo oftalmologista Carl Culley, que dissolveu o produto com água e aplicou nos olhos dos pacientes. O maior sucesso da cocaína foi quando ela começou a ser introduzida em bebidas, que na sua época era como energéticos de hoje. As empresas que produziam essas bebidas tinham publicidade muito forte, dizendo que o produto era terapêutico e energético. O produto mais famoso na época era um vinho chamado Van Mariani, criado pelo químico e farmacêutico Angelo Mariani. Esse vinho fez tanto sucesso que Angelo Mariani foi condecorado pelo Papa Leão XIII. Mas não só o Leão XIII que tomava esse vinho, também tinha o Pio X, que era outro papa fã desse produto. Em 1885, um americano, John Steele Pemberton, pegou o vinho Van Mariani, lembrando a vocês que o vinho tinha cocaína em sua fórmula. Retirou a parte alcoólica do vinho, virando um tônico, assim sendo criado um produto que é famoso até hoje, a Coca-Cola. Um ano depois, em 1886, a Coca-Cola virou uma empresa. Naquela época, o refrigerante Coca-Cola era vendido como uma bebida estimulante e agradável. A publicidade da época falava que era uma bebida medicinal e intelectual. Assim, a Coca-Cola foi ganhando seu espaço no mercado, com vários fãs. 18 anos depois da sua criação, em 1903, a Coca-Cola retirou a cocaína do refrigerante e substituiu pela cafeína. Até 1909, havia nos Estados Unidos mais de 60 bebidas que continham cocaína em suas fórmulas. No período da Primeira Guerra, a produção da cocaína aumentou em relação ao século XIX, por causa que a droga estava sendo muito usada como anestésico em algumas áreas da medicina. As coisas começaram a mudar para a cocaína depois da Segunda Guerra Mundial, em 1961, aonde ela deixou de ser a queridinha e passou a ser vilã. A ONU criou um tratado com vários países que regulamentaram e proibiram várias drogas pelo mundo, incluindo a maconha. Com a proibição nesse momento, a cocaína passou a ser procurada e caçada pelo mundo e também seus produtores e comerciantes. Com isso, a cocaína é jogada no submundo do crime e vários mafiosos viram na droga uma oportunidade de ganhar dinheiro. Em 1980, depois de 19 anos de sua proibição, a cocaína já era um produto muito lucrativo para o mundo do crime, sendo comercializada ilegalmente por traficantes. É nessa época que aparece o maior traficante de todos, o Pablo Escobar, que foi morto em 1994.
Escobar foi indicado pela revista Forbes como o 7º homem mais rico do mundo. Acredita-se que ele lucrava mais que a fabricante de carro General Motors naquela época. Escobar, nessa época, ganhava tanto dinheiro que ele não conseguia lavar o dinheiro que ganhava. Com isso, não podia gastar, porque para as autoridades colombianas, ele não tinha como declarar de onde vinha o dinheiro, chegando ao ponto de ter que enterrar. Com Escobar, a cocaína foi levada a outro patamar no mundo do crime, representando muito dinheiro, poder e muita morte. Os maiores consumidores hoje em dia são Estados Unidos, Chile, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica e China. Os maiores produtores são Colômbia, Bolívia e Peru. 163 anos depois de sua criação, hoje a cocaína é usada extremamente para o mal. Não tem mais o mesmo glamour de antes das campanhas publicitárias. Nenhuma autoridade pelo mundo tem a coragem de ligar o seu nome a ela, como fizeram os papas. Hoje, quando escutamos o nome cocaína, lembramos de destruição, guerras, fim de famílias, suborno, muitas armas e muito sangue. Uai, seu app de vídeos curtos.